Atos capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 24, vamos até o 28, texto menorzinho comparado às vezes aos outros que a gente vai pegando, mas não menos importante. Vai dizer assim então a palavra do Senhor lá no capítulo 18 de Atos, versículo 24. Neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, com mais exatidão, lhe impuseram o caminho de Deus. Querendo ele então percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para que o recebessem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles mediante a graça que haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite. Que possamos ir além, Senhor, do que nossos entendimentos naturais são capazes de compreender, mas que a revelação do teu Espírito se torne clara para nós, Deus. Que possamos ser edificados pela verdade da tua palavra, aonde o teu Espírito nos conduz para conhecer mais do Cristo. Que possamos, Senhor, não apenas ser mero ouvintes, mas que possamos ser praticantes zelosos da sua palavra. Que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, domingo após domingo, Senhor. O exemplo que vemos na vida desses apóstolos, desses discípulos, que assim, Pai, nós possamos ser incentivados, motivados para viver como o Senhor espera de nós. Que nossos olhos estejam sempre voltados a Ti e a Tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode dar mais uma salva de palmas a Jesus? Querido, aqui entra então Apolo. Apolo, você vai ver esse homem aparecendo em alguns outros textos bíblicos, mas aqui entra de vez então a história de Apolo, esse homem que não ganha grande destaque biblicamente como Paulo, Pedro, mas que nesse pequeno texto aqui nós conseguimos observar quão ele foi usado por Deus e a importância que ele teve para a igreja primitiva. Aqui nós vemos então uma declaração nesse texto, já nos primeiros versículos, aonde eles vão falar que Apolo, né, então ele vai contar um pouquinho da história dele e vai dizer que ele foi levado ao caminho. Lá no versículo 26 vai dizer que eles levaram ele para o caminho de Deus. Já no versículo 25 vai dizer em caminho do Senhor, instruíram ele no caminho do Senhor. Quando a igreja primitiva começou, então, quando esse movimento dos apóstolos, dos discípulos, de ir aos lugares, falar de Jesus, começarem a testemunhar a respeito de Cristo, que é o principal propósito de vida que eu e você temos. Quando conhecemos a Cristo, então, precisamos conhecer Ele e fazer Ele conhecido. Quando eles entenderam isso e começaram a colocar em prática, eles iam nos lugares, falavam de Jesus, levavam a mensagem de esperança, as boas novas, o Evangelho de Cristo. E essas pessoas começaram então a dizer: olha, os do caminho. O rótulo que foi apresentado foi de quem eram as pessoas do caminho, porque eles apresentavam o caminho, que era Jesus. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Jesus, então, se mostra como sendo o caminho que leva as pessoas à salvação, o caminho que leva as pessoas a um encontro com Deus, a um relacionamento com Deus, o caminho que leva as pessoas à salvação, o caminho que leva as pessoas à vida eterna. Então, Jesus se apresentava como o caminho e os seus discípulos, então, são conhecidos assim. Então, eles não falavam, olá, o crente, o evangélico, olha lá, os seguidores de Jesus, ele falava, olha lá, os do caminho, o pessoal do caminho. E isso, meu querido, teve uma expressão muito forte no livro de Atos. E, além disso, meu querido, essa palavra, ela demonstra o que era esperado do cristão. O que era esperado, então, daqueles homens. Essa palavra caminho, além de representar uma conexão, né, um lugar de conexão, ele também fala de algo prático. Os do caminho não apenas
eram, mas eles se moviam naquilo. Quando falava os do caminho, não estava simplesmente dizendo alguém, mas estava falando de alguém que vivia aquilo que pregava, de alguém que colocava em prática aquilo que ouviu e aprendeu. Primeiramente, você só vai poder dizer que aprendeu se praticar aquilo que ouviu. E era exatamente isso que isso representava, que esse nome representava. Hoje, quando se fala de alguém que segue a Jesus, rótulos são colocados. Ah, o crente, o evangélico, o fanático, o religioso, o cristão. Tudo isso, meu querido, são rótulos que muitas vezes não expressam o que é a verdade. Hoje, ser chamado muitas vezes de crente, de evangélico, é até um xingamento, porque do jeito que as coisas têm caminhado, como a religião tem sido levada, como as pessoas têm levado a mensagem de Cristo, o evangelho de Cristo, isso tem sido muitas vezes pejorativo, ao invés de ser uma referência de quem você era. Hoje, falar que aquele é um evangélico, aquele cara é um crente, é chamar alguém de tapado muitas vezes. Você vê lá no desenho dos Simpsons, o Ned Flanders, né, acho que esse que é o nome do cara. Ele era o crente e ele era o zoadão, o tapadão. E esse rótulo que colocam sobre as pessoas. Nós precisamos ser vistos como os do caminho, no qual as pessoas falam daquilo que é prático em nossa vida, daquilo que é verdadeiro, não só porque nós carregamos uma bandeira, não só porque nós frequentamos uma igreja, não só porque nós estamos todo domingo num lugar, mas porque nós vivemos Cristo dia após dia. Porque as pessoas conseguem encontrar Cristo de forma prática em nossa vida. Aqueles homens não só falavam de Cristo, aqueles homens não tinham só um discurso, eles viviam o cristianismo verdadeiro. E a prática deles representava aquilo que eles criam. Hoje nós falamos, somos uma pessoas de fé. Legal, meu querido. Que bacana, mas será que nossa vida expressa fé? Você anda com uma camiseta escrito fé, tem um adesivo colado no carro, tem um boné, sei lá, pôs lá no seu Instagram, no seu WhatsApp, no status, uma frase escrito fé. Aí quando vem uma situação adversa, ao invés de você louvar, adorar a Deus pela adversidade, você começa a reclamar, começa a murmurar. Será que seu discurso de fé tem sido praticado? Será que a pessoa que viu o seu status uma hora antes dizendo eu tenho fé, glória a Deus, aleluia, vê você murmurando, reclamando, faz sentido para ela? Isso conecta uma coisa com a outra. Nós precisamos, meu querido, viver prática, de forma prática, aquilo que cremos. E não somente através de um rótulo, não somente através, meu querido, de uma prática vazia. As pessoas lá fora estão cansadas da religiosidade dentro da igreja, do discurso que é só mais um discurso, mas que não se torna prático. O grande desafio, meu querido, do cristianismo nesses dias é colocar em prática aquilo que nós ouvimos. O conhecimento cada vez está mais acessível, porém a prática daquilo que nós conhecemos tem se tornado irrelevante. Porém, o conhecimento que nós adquirimos, ele é parcial, porque ele não torna efetivo em nossas vidas. Para aquelas pessoas dizerem, ei, olha os do caminho vindo, é porque eles viam mais do que ouviam o que eles passavam. Quando nós voltamos alguns capítulos atrás, vamos ver as histórias de Pedro, de Paulo, de Estevão, homens que não só tinham um discurso, mas que praticavam aquilo que falavam, que viviam coerente com o seu discurso e suas ações. E muitas vezes, meu querido, nós estamos só falando, falando e não estamos vivendo. Só estamos falando e não estamos vivendo. Tem um comediante da cidade, ele faz uns vídeos aqui a respeito da cidade. Ele fez um vídeo com uma senhora de 103 anos, parece. E a mulher falou assim, ele falou, ela é bem rueira, não sei o que. Ela fala, eu vou na casa dos irmãos orar, eu vou na casa do irmão para que as pessoas sejam curadas e tal. 103 anos, mulher, meu querido, anda devagarzinho com uma bengalinha e tal. E ela sai, pregar o evangelho, viver o evangelho. Mais do que dizer que ela é crente, ela vive de forma prática o cristianismo.
De nada adianta, meu querido, nós irmos para outros prédios, para qualquer lugar, se o nosso discurso for apenas no domingo. Se aquilo que nós vivemos é só na agenda da igreja. Se aquilo que nós tratamos como cristianismo fica limitado somente à agenda da igreja. As pessoas precisam olhar em nós e ver a prática da vida cristã, da vida de um discípulo, de um seguidor de Cristo, de um testemunha de Cristo. E isso, meu querido, é algo que o livro de Atos nos ensina do início ao fim. E que a igreja tem procurado estratégias nos dias de hoje, de como alcançar, angariar vidas, de como impactar. O maior impacto que nós teremos, meu querido, não é com uma grande placa, com um grande movimento, com uma marcha, com um evento, tudo isso é legal, é importante, mas é quando todo cristão começar a viver de forma prática isso. Errei, me perdoe, me desculpe. Essa semana, segunda-feira, meu filho, estava voltando do trabalho, umas 3 quadras de casa, chovendo, já vinha mais tranquilo, sabia que, né, a chuva, o pessoal fica meio doido no trânsito. E quando eu estou para chegar próximo de casa, tem uma rua de grande fluxo de cruzamento. Eu tô vindo, de repente o carro da minha frente estava de moto vindo de ladinho ali e tal, bem de boa, o carro da minha frente sai com tudo. Sem dar pisca, sem dar nada. Ele sai com tudo e eu, no reflexo, para não bater nele, para tentar livrar o máximo possível, ainda que eu estivesse devagar. Eu saí com a moto caiu, deslizou no chão. Eu abaixei a moto. Naquela hora, meu querido, veio do 0 a 100. Eu estava bem, não tinha acontecido nada. A moto, teoricamente, também estava bem. Falei, o cara vazou, já era. De repente, o cara volta. Quando o cara volta, ele volta e eu vejo que ele é um rapaz, mas, né, assim, talvez uns 20 e poucos anos, baixinho, né, mais baixo do que eu. E ele vem e fala assim, tá tudo bem? Nessa hora, meu querido, teu velho homem diz assim, tá tudo bem o quê, né? Você tá louco? Como tá tudo bem? Lógico que não tá bem isso. Olha o que aconteceu. Naquela hora, meu querido, eu poderia manifestar o cristianismo verdadeiro ou deixar que a minha velha natureza falasse mais alto. Eu confesso que quando ele veio e eu vi, ele começou a falar: puxa, eu não te vi, meu Deus, não sei o que, desculpa. Eu tive vontade de xingar ele, de bater nele, tive várias vontades, do 0 a 100, rápido. Mas eu não fiz isso. Por quê? Porque isso não é coerente com o discurso, ou mais do que isso, com o que eu creio. Não é coerente com aquilo que a palavra me ensina. Ainda que ele estivesse completamente errado na situação, eu não estaria de forma alguma manifestando aquilo que eu creio. De forma alguma o que Jesus tem me ensinado, o que eu tenho buscado viver em Cristo, corresponderia a uma atitude como essa. Puxa, mas eu teria inúmeras justificativas, ele estava errado, eu estava de cabeça quente, no calor da emoção, eu agi. Poderia ter inventado um monte de história. Essa igreja mudando, é perseguição, retaliação, é o capeta se levantando. E poderia inventar qualquer desculpa, meu querido. Mas isso tem a ver com o caráter, isso tem a ver com entender quem você é em Cristo. E ele se aproximou bem perto, assim, foi ver a moto. E eu falei, cara, dá pra dar uma chave no pescoço do cara que o mata-leão já era. Ele encaixava certinho aqui, olha, era da altura do meu braço aqui pra fechar ele já. Sai, vaza. Sabe o pica-pauzinho, o diabinho que fica no teu ombro, assim, vai lá. Falei, vaza daqui. Sabe, meu querido, todos os dias, situações vão estar à nossa porta, ou para nós praticarmos aquilo que cremos, ou demonstrarmos um discurso incoerente. A escolha e decisão é nossa. A decisão é nossa. Aí eu saí e tudo mais. Ele pegou meu número, eu falei, me passa teu número e tudo mais. Falei, cara, esse cara vai dar o balão em mim. Daí ele já veio com aquele papo, nós dois estava errado e tal. Eu falei, não, nós dois não, você estava errado. Falei, cara, esse cara vai me dar o balão. Aí eu falei, aconteceu isso na moto, tá? Quando eu saí, tinha mais coisa que aconteceu na moto. E eu entrei na rua que ele queria entrar também. E aí eu fui, e eu falei, cara, esse cara só me atrasou o lado. Deus, obrigado porque não aconteceu nada. E comecei a agradecer. Eu podia reclamar, tinha muito motivo talvez para reclamar, mas eu comecei a agradecer, meu querido. Quando eu tô passando e a minha moto só andava em primeira, porque o trocador de marcha entortou. Quando eu tô passando, eu olho e vejo o carro dele parado. Eu parei na hora a moto e voltei. Voltei no carro, meu querido. O cara nem se mexeu e nem abriu a porta. Ele viu que era eu. E eu bati no vidro dele. Sabe? Achou o vidro e falou assim: eu parei aqui pra dar uma pensada
que eu tô muito nervoso. O cara achou que eu ia bater nele, certeza, meu querido. Não tinha ninguém vendo, era uma rua mais tranquila. Falei, tá aqui uma oportunidade. Não, eu já tava resolvido comigo aqui já. Falei, ô irmão, eu preciso te falar. Minha moto tá assim, tá assado, vai lá e dá uma olhada, pra depois você não dizer que eu tô querendo ganhar vantagem em cima de você. E aí, meu querido, estamos no processo, ele já pagou algumas coisas, tá esperando chegar uma outra peça. Mas o que eu tô te dando um exemplo prático, meu querido, de algo do qual nós podemos e passamos. Talvez não uma situação como essa, mas no seu trabalho, uma situação com seu vizinho, uma situação com seu irmão, e assim vai. Como nós temos nos portado? Olhando o livro de Atos, meu querido, nós vemos que a atitude daqueles que são apresentados como testemunhas de Cristo, em todo momento é coerente com a ação de Cristo, com o cristianismo verdadeiro, com o caráter de Cristo. Pedro, quando não tem, é repreendido por Paulo numa situação. Talvez, meu querido, seja o momento de eu estar falando aqui de ser um Paulo, de repreender você através da palavra de algo que precisa ser mudado. E você permitir que o Espírito Santo fale contigo a respeito disso. Uma das coisas que eu tenho pensado muito nesse tempo é que Deus tem me incomodado muito sobre, de fato, colocarmos em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. De deixarmos de hipocrisia de lado, de deixarmos, meu querido, as coisas de lado para vivermos de forma intensa e prática aquilo que Deus tem nos mostrado. Porque senão tudo será um discurso vazio. Tudo será então, meu querido, um tempo perdido. Quando você olha talvez para o seu passado em relação a algumas coisas, você olha e fala: puxa, quanto tempo perdido, porque eu vivia dessa forma e não era bem assim que eu deveria viver. Quem já teve essa sensação? Acho que se você já pensou um pouquinho na vida, você já teve essa situação. E por que nós vamos parar lá na frente, olhar para a nossa vida cristã, olhar para Jesus em nossas vidas e chegar lá na frente e dizer: puxa, tudo que eu vivi parece que foi perdido, porque eu vivi somente um discurso e não de forma prática. Então nós vemos aqui esses homens sendo apresentados como do caminho e Apolo chega então nessa história. E Apolo ele é apresentado aqui nos primeiros versículos desse texto que nós lemos como alguém que vinha de uma cidade chamada Alexandria, uma das cidades mais importantes daquele tempo. Uma cidade com grande conhecimento, um lugar onde ali havia muita informação, uma cidade grande, desenvolvida, uma cidade que tinha muito incentivo ao conhecimento intelectual. E na parte do estudo bíblico, ou daquilo que então era o conhecimento deles no judaísmo, também era muito desenvolvido. Em Alexandria, alguns estudiosos acreditam que era um dos lugares aonde mais eles estudavam o Antigo Testamento. E eles não somente buscavam estudar, mas eles entendiam que o Antigo Testamento, ele representava algo que viria. De alguma forma, esse povo entendia que lá, quando eles liam aquelas histórias de Moisés, quando eles liam tudo aquilo que eles aprenderam, aquilo trazia algo oculto, tinha algo ali que precisava ser revelado. Aquele texto não estava apenas contando uma história, mas ele estava querendo demonstrar algo vindouro, algo que viria. E é esse o papel do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é uma sombra daquilo que viria em Cristo. Por isso que muitas vezes, quando você lê o Antigo Testamento, você lê ele como um livro histórico. Você não compreende o que de fato ele está dizendo. Nós precisamos ler o Antigo Testamento e procurar entender aquilo que Cristo fez, como sendo um paralelo, uma resposta, uma forma de demonstrar Cristo. O Antigo Testamento era uma forma de apresentar Cristo, aquilo que Cristo viria fazer. E esses homens ali conheciam isso. Então, Apolo, quando chega nesse momento ali naquela cidade e começa a falar, o texto vai dizer que ele era eloquente, que ele falava muito bem e que ele era conhecedor da palavra. Aquele homem começa então a trazer um impacto na cidade de Éfeso, que ele chega ali, ele começa a gerar esse impacto. O texto vai dizer no versículo 24 ali que ele era então um homem eloquente, poderoso nas escrituras. Um homem que sabia falar, um homem que tinha uma boa dicção, mas que conhecia muito da palavra. Talvez o seu bom jeito de falar, a sua boa forma de conversar se dava muito provavelmente
pelo conhecimento que ele tinha, pela segurança que ele tinha em falar daquilo que ele conhecia. Você já provavelmente se deparou com alguém que estava inseguro, porque talvez não conhecia daquilo que estava falando e ficou nítido para você que a pessoa estava nervosa, com medo e que não sabia o que estava falando. Ao contrário disso, Apolo, seguro, sabendo da quem era, daquilo que conhecia, começou então a falar. E ele falava, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus Cristo. Olha que legal, o versículo 25 vai dizer então: e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Aqui, meu querido, esse texto passa despercebido, esse versículo, dentro do texto. Para algumas pessoas, esse texto seria incoerente, porque ele era fervoroso no espírito. É o que a Bíblia está dizendo, sim ou não? Ele era fervoroso no espírito, mas ele só conhecia o batismo de João, João Batista. Ele não conhecia o batismo de Pentecostes, do livro de Atos, aonde ali o Espírito dele foi derramado sobre as pessoas. Se você frequentou as nossas aulas, se você tem estudado conosco nos tempos, você deve estar pensando, puxa, ele era fervoroso no Espírito, mas se ele não conhecia Pentecostes, então ele não conhecia o Espírito? Sim ou não? Quando a gente olha para esse versículo, meu querido, baseado talvez na teologia pentecostal, nós vamos olhar e falar, puxa, é incoerente. Como ele pode ser fervoroso no Espírito se ele não conhecia o Espírito Santo que foi derramado em Atos 2, lá no tempo de Pentecostes, na festa de Pentecostes? Fervoroso no Espírito, ele não estava. Aqui a Bíblia não diz que ele estava operando sinais, prodígios e maravilhas. Aqui o texto, a Bíblia diz que ele apenas ensinava a respeito de quem era Jesus. Ele não estava girando no manto, ele não estava rodopiando, ele não estava bradando em línguas, ele não estava dando uma palavra profética, ele não estava tendo uma revelação, ele não estava ungindo ninguém, ele não estava fazendo nada disso. Ele estava apenas ensinando a respeito de Cristo. Muito provavelmente, somente falando de quem era Cristo. Mas mesmo assim, ele estava fervoroso no Espírito. Muitas vezes, meu querido, nós aprendemos que ser fervoroso no Espírito é quando você está tendo uma manifestação sobrenatural na sua vida. Muitos acreditam, então, quando você fala em outras línguas, quando você ora e um milagre acontece, alguém é curado, quando algo sobrenatural acontece, então ali houve fervor do Espírito. Ali então houve uma manifestação poderosa do Espírito. E deixamos pontos tão relevantes e importantes de lado. Esse homem apenas ensinava a respeito de Jesus. Quando nós falamos daquilo que conhecemos e quando falamos a verdade, nada mais é do que o Espírito Santo falando e atuando em nós e através de nós. Então ali está havendo uma manifestação do Espírito Santo. Ainda que ela não seja visível com coisas extravagantes ou místicas, como muitas vezes nós buscamos ver. Nós esperamos um misticismo acontecer, quando na verdade o Evangelho de Cristo, meu querido, é simples e efetivo. Quando na verdade nós precisamos compreender que o Espírito age em nossas vidas, fervorosamente, quando Cristo é revelado em nós. Vou te explicar, eu vou te falar isso porque isso é extremamente importante. De nada adianta, meu querido, você estar em meio a uma coisa mística ou algo que tem cara de ser sobrenatural, se aquilo não revelar Cristo no seu coração. Of the King, the power demands. Isso revela Cristo? Ou é simplesmente uma atuação, uma encenação com cara de espiritualidade, de ação do Espírito acontecendo, mas que na verdade nada de Cristo está sendo revelado? Tem alguém que está me entendendo que pode dar uma glória a Deus? Quando nós tivemos esse processo de mudança da igreja, algumas pessoas começaram a pensar e a dizer, puxa, o pastor não é mais fervoroso, o pastor agora está esfriando. Nem tinha vindo o inverno, meu querido, eu sempre estou aqui de camiseta muitas vezes. Minha temperatura não baixou. A grande diferença é que nós entendemos, meu querido, que a ação do Espírito não depende de eu mexer com as suas emoções. Nós tentarmos criar um cenário, uma situação
para que você seja emocionalmente alcançado. O que nós entendemos é a suficiência de Cristo e da sua palavra. Aquilo que está escrito é suficiente para que Cristo seja revelado em nossos corações. Então, meu querido, eu não preciso, ou ninguém precisa ficar aqui orando em línguas, clamando em línguas, sem que você entenda o que está acontecendo. Se isso não for edificar Cristo na sua vida, se for Cristo, uma manifestação verdadeira de Cristo, então ok. Mas se não for, meu querido, não há problema que isso não aconteça. O problema é que muitas vezes nós, pela religiosidade, pelo misticismo, que é o desejo de coisas sobrenaturais acontecerem em nossas vidas, nós projetamos então que precisa acontecer algo. Que algo precisa acontecer. E esquecemos que a coisa mais importante, o ponto mais importante que precisa acontecer é de que Cristo seja revelado a nós. De que Cristo seja, que nós venhamos a compreender mais de Cristo. Que Cristo se torne cada vez mais claro no nosso entendimento. Que a vida cristã, que a prática do cristianismo, que o viver Cristo se torne cada vez mais prático, mais efetivo em nossos corações. Isso é muito mais importante do que vir aqui, tocar trombeta, dar 7 voltas em Jericó e tantas outras coisas. E Apolo era um homem eloquente, Apolo conhecia da palavra e era fervoroso no espírito, ensinando a respeito de Jesus. Ele não conhecia a manifestação do Espírito a partir de Pentecostes. Muito provavelmente ele não tinha ainda experimentado, ou já talvez tivesse ouvido falar a respeito de curas, sinais, prodígios e maravilhas, porque ele conhecia Cristo. Mas ele talvez não sabia que aquilo também estava disponível aos seguidores de Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que então ele era alguém que só conhecia o batismo de arrependimento de João, o batismo de transformação, mas não de empoderamento que o Espírito traz sobre nós. O empoderamento do Espírito que nos traz essa manifestação dos dons espirituais. Sim, nós cremos nisso, mas de uma forma direcionada pelo Espírito, de uma forma ordenada, de uma forma que revele Cristo às pessoas. E não que seja uma grande comoção emocional. E não que seja simplesmente um rito que tem que ser cumprido. Não que seja algo que tem que acontecer. Porque aí nós começamos a medir, então, Deus e a ação de Deus pelaquilo que nós entendemos ser Deus. E não da forma correta, da compreensão de quem Cristo é em nossas vidas. Apolo, meu querido, ele nos dá um grande exemplo aqui. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Ele não sabia, mas o Espírito Santo já estava atuando dentro dele. Essa é uma característica que você vai ver no livro de Atos. Todos aqueles que levantaram para falar de Cristo, todos aqueles que assumiram seu papel de testemunha de Cristo, estavam ali, conduzidos pelo Espírito do Senhor, para falar ousadamente. Sabe qual é o problema, meu querido, em nossos dias? Que nós não falamos mais com ousadia a respeito de Cristo. Porque ao invés de confiarmos no Espírito e no conhecimento da palavra, nós estamos mais preocupados qual vai ser a reação das pessoas que vão nos ouvir. É por isso, meu querido, que o impacto da pregação do Evangelho nos dias de hoje tem perdido o efeito, porque as igrejas estão procurando estratégias humanas para trazerem pessoas para dentro da igreja, se preocupando. Puxa, eu não posso falar de inferno, senão eu vou assustar. Eu não posso falar de pecado, porque senão aquela pessoa não vai voltar no próximo domingo. Ei, meu querido, nós precisamos estar cheios do Espírito, e aí, conduzidos por Ele, ousadamente nós falaremos. Você já parou para pensar por que a Bíblia vai dizer, e ele, cheio do Espírito, falava em ousadia, ousadamente? Porque aqueles homens estavam quebrando padrões que eram esperados da quem estava à sua volta. A ousadia não era para chegar em meio às pessoas e perder a timidez. A ousadia era de apresentar algo novo, algo que confrontava a cultura daquelas pessoas.
algo que ia na contramão do que as pessoas estavam acostumadas e gostariam de ouvir. Eu e você, meu querido, falarmos ousadamente nos dias de hoje é exatamente isso. Enquanto aquela pessoa te buscou um conselho para dizer: meu casamento está horrível, eu vou trair meu marido, você vai dizer: você precisa mudar, porque enquanto você não mudar, o teu casamento não muda. Pare de ficar dizendo que o problema do seu casamento é o seu marido. O problema é você que está sem Cristo. E porque você mudou, porque Cristo entrou na sua vida, seu marido será transformado. Isso é ousadia. Você não precisa ter uma super revelação espiritual. Ousadia é você falar, talvez, o contrário do que a pessoa estava esperando. Talvez ela foi te procurar esperando que você falasse: isso mesmo, vai, trai ele merece isso, é isso que ele plantou na sua vida. Essa é a ousadia, de ir contra tudo aquilo que está sendo pregado, de ir contra tudo aquilo que está sendo dito ao nosso redor, de ter a ousadia de se levantar contrário àquilo que está sendo propagado, de ter a ousadia de falar da verdade, sem medo se a pessoa vai gostar ou não vai gostar, porque o seu compromisso é com a verdade, é com Cristo. O seu compromisso é com que Cristo seja conhecido na vida dela. E como ela vai conhecer a verdade se você fala da mentira? Como que ela vai ser liberta da escuridão se você não tem coragem de apresentar luz? Um cristão vive num conflito. A Bíblia vai nos falar que nós estamos em guerra constantemente. Muitas vezes nós precisamos pregar ousadamente, sabe para quem? Para nós mesmos. Muitas vezes, meu querido, nós estamos deixando de pregar ousadamente para nós mesmos. Quando nós deixamos que as nossas vontades, que os nossos achismos farem mais alto que aquilo que nós conhecemos como a verdade do cristianismo, a verdade de Cristo. Nós deixamos de agir em ousadia, porque é mais confortável seguir o padrão daquilo que está sendo colocado à nossa volta, ao invés de conflitarmos com nós mesmos. Há uma guerra entre espírito, alma e corpo. Nós nos acomodamos com a nossa alma, com o nosso corpo, e deixamos de agir em ousadia muitas vezes, na nossa própria vida. Sabe, Apolo, então, ele vem e ele fala e ensina sobre isso. Então, quando ele estava falando ali a respeito de Jesus, nós vemos que Priscila e Áquila, né, ouvindo ele, então vieram e trouxeram a ele. Alguns estudiosos acreditam que eles pegaram Apolo e falaram: cara, vem aqui, você conhece muito, você sabe muito bem, mas acho que está faltando alguma coisa ainda em você. Eles começaram a ensinar, alguns estudiosos acreditam que eles levaram ele para sua casa. E então começaram a falar a respeito do Pentecostes, começaram a falar então a respeito do batismo, não só de João, sobre essa expectativa e a experiência através do Espírito. E o texto vai dizer então que esse homem, ele ali sai desse momento e ele vai querer percorrer e levar, muito provavelmente ele entendeu que a sua mensagem estava correta, que aquilo que ele estava fazendo estava de acordo, mas que ele ainda poderia levar algo muito a mais ou maior para as pessoas que estavam à sua volta. Alguns estudiosos acreditam que o impacto das mensagens desse homem foram, sei lá, duplicadas, triplicadas, centuplicadas, porque agora, além do conhecimento que ele tinha da palavra, ele agora tinha uma experiência real com o Espírito Santo, que talvez o que ele vivia agora ele compreendia, porque ele entendeu a ação do Espírito Santo em sua vida. E é interessante ver que esse homem, então, meu querido, ele conhecia Jesus como um personagem talvez histórico, porque era assim que eles viam Jesus, no conhecimento que ele tinha, da origem que ele teve. Mas ele não só conhecia Jesus como esse homem histórico, mas ele também passa a conhecer a presença viva de Cristo. Ele passa a entender então a ação real de Cristo em sua vida, ao ponto de ele sair de Éfeso e ir até Corinto, aonde ele sai então numa nova viagem para falar de Jesus. Chegando lá, meu querido, ele vai até a igreja que já estava estabelecida. Alguns acreditam que ele assume o lugar de Paulo dentro daquela comunidade, trazendo ensinamento, conhecimento. Ele foi recomendado ali
para que eles recebessem ele bem lá. Alguns historiadores acreditam que ele se torna ali um homem extremamente importante na história da igreja de Corinto. Uma vez que Paulo não estava presente em todos os momentos, mas ali agora Apolo começa a falar e ensinar a respeito de Jesus. Para encerrar, meu querido, é interessante ver então que quando ele chega lá, ele começa a falar, e o versículo 28 vai dizer que com grande poder. Primeiro nós vemos Deus falando através dele, com conhecimento. Agora não é só o conhecimento, o poder do Espírito de Deus está atuando ainda mais em sua vida, porque talvez agora ele tenha o entendimento e a revelação do que era aquele poder. E ele, com grande poder, convencia publicamente os judeus. O que convencia os judeus não era o poder que Apolo tinha, mas sim o poder do Espírito Santo que estava nele, amém? Sabe, uma das grandes preocupações quando nós falamos sobre ser testemunha de Jesus, sobre você falar de Jesus às pessoas à sua volta, uma grande preocupação é, puxa, eu vou falar e a pessoa não vai entender. Eu vou falar, mas a pessoa não quer me ouvir. Mas e se eu falar e a pessoa não entender e não buscar a Cristo? Esse sentimento todo mundo tem, meu querido. Porque esse sentimento, ele é, na verdade, uma tentativa de frustrar você a falar a respeito de Cristo. E essa tentativa de frustrar só vai agir e só vai ter efeito quando você achar que o poder está em você. Quando você achar que é por causa de você que a pessoa vai conhecer a Cristo. Não tem nada a ver comigo e nem com você, meu querido. Tem a ver com a atuação do Espírito Santo, amém? Amém ou não? Quem está me compreendendo aqui pode dar glória a Deus. Puxa, mas eu vou falar com a pessoa e ensinar. Ei, meu querido, tá aí o erro. Você vai falar de Jesus, você vai demonstrar o amor de Jesus, você vai falar a respeito de quem Jesus é, com ousadia, porque você está cheio do Espírito, porque você está apresentando a verdade para aquela pessoa. E o convencimento, a transformação, a revelação de Cristo para aquela pessoa não é mais problema meu nem seu. É com Deus aquilo. Já não é mais eu e você, mas sim a ação de Deus na vida daquela pessoa. E é por isso que muitos falam assim: ah, eu falo e nada acontece. Então eu não vou falar mais. Querido, eis que o semeador saiu a semear. O nosso papel é pregar, o nosso papel é anunciar, o nosso papel é testemunhar a respeito de Cristo. O que vai acontecer com a pessoa que está ouvindo a mensagem não cabe mais a mim e a você. Não tem mais a ver comigo e contigo. Agora é entre Deus e ela, entre o Espírito Santo e ela. Porque toda vez que você espera que algo aconteça e isso é frustrado, você deixa de falar de Cristo. Porque a tua expectativa não está na ação do Espírito, mas sim naquilo que você falou e na sua capacidade de falar com a pessoa. E ele, com grande poder, convenceu as pessoas. O poder não era de Apolo. O poder era do Espírito que estava sobre a vida de Apolo. O poder de transformar, de convencer as pessoas não está em mim, não está em você. É o poder do Espírito atuando naquela vida. Como crerão se não há quem pregue? O meu e o seu papel é falar, é pregar, é anunciar, testemunhar Cristo. O que vai acontecer é com Ele. Por isso, meu querido, fale. Por isso, haja. E olha como que ele vai dizer. Ele, então, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo Jesus. Qual era a mensagem de Apolo? A mensagem de Apolo não era as experiências que ele teve. A mensagem de Apolo não é a experiência de Áquila e Priscila. A mensagem de Apolo não é a experiência que ele teve, talvez, quando esteve na casa daquelas pessoas e ali eles oraram e ele foi ali, teve uma experiência sobrenatural. Talvez ele entendeu de forma prática o Pentecostes em sua vida. Ele não saiu contando, então, que ele foi numa cidade e algo aconteceu. Não. O que ele falava era que Jesus
era o Cristo. Os judeus esperavam o Cristo, o Messias, aquele que viria, o ungido. Os judeus, você lembra, nós já falamos sobre isso no livro de Atos, os judeus esperavam que o Messias, aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, acontecesse através de um rei militar, de um rei físico que exercesse um governo físico na terra, um reinado físico na terra. Era isso que eles esperavam. Então eles estavam esperando esse ungido de Deus vir, eles estavam esperando esse homem vir. O que então Apolo, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, fazia? Ele não tentava, de alguma forma, dizer ou manipular aquelas pessoas. Ele simplesmente pegava e mostrava através da palavra. Ei, tá vendo aqui quando Isaías está falando? Provavelmente ele usava os textos proféticos de Isaías. Ele estava falando então a respeito do ungido, e esse ungido é Cristo. Tá vendo então lá a figura da Arca da Aliança, tá vendo a figura do Santo dos Santos, tá vendo a figura do tabernáculo? Sim, nós compreendemos isso e tudo mais. Isso fala de Jesus Cristo, fala de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o ungido de Deus. Ele apresentava nas Escrituras Cristo às pessoas. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Apresentar Cristo nas Escrituras às pessoas. Hoje, domingo, Dia Internacional de Culto nas Igrejas. Hoje é onde muitos estão se falando de Jesus. Muitos estão pregando a respeito de Jesus. Mas cuidado, tem muito pregador falando de um Jesus que não é o Cristo. Tem muito pregador falando de um Jesus que não é o Messias, que é o Jesus que ele tem por conhecimento daquilo que ele compreende ser Jesus, e não do Jesus real, que é o Filho de Deus, que morreu numa cruz para nos dar a vida eterna. Do Jesus que se fez pecador em meu e em seu lugar, maldito em meu e seu lugar, para nos levar ao Pai, para nos trazer redenção ao Pai, para nos dar acesso à vida eterna, para nos livrar de toda a condenação do pecado. Mas o Jesus que vai te dizer, você precisa mudar. O Jesus que vai te dizer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Jesus que vai dizer, essa atitude não é coerente com o cristianismo, não é coerente com a mensagem. O Jesus que vai dizer, no passado, quando você matava alguém, você era considerado um homicida. A partir da nova aliança, quando você olha para o seu irmão e odeia seu irmão, você já é um assassino. O Jesus que vai dizer, lá na antiga aliança, quando um homem, então, dormia com uma mulher, ele era considerado adúltero. Agora, na nova aliança, quando você olha e cobiça, deseja, você já é um adúltero. O Jesus que vai dizer, ei, lá você se movia pela obrigação, pela prática do mandamento. Agora você se move pelaquilo que está no seu coração. Eu não quero que você simplesmente faça porque tem que fazer. Você tem que fazer porque o seu coração deseja fazer. Através da Escritura, através daquilo que Jesus é. E não do que eu penso ser Jesus. Não do que eu imagino ser Jesus. Não das experiências que eu tive. Então eu baseio Jesus pelas experiências que eu tive, pelas experiências que alguém teve, e eu falo daquele Jesus que foi a experiência minha ou de alguém. Não, nós precisamos falar do Jesus que é a palavra de Deus, que a Bíblia diz quem é. O cordeiro, mas também o leão que vai voltar para julgar, e muitos serão condenados. Daquele que traz a vida, mas quando traz então a vida, também traz a consequência de você não seguir a vida eterna. Aquele que traz a revelação, aquele que traz a liberdade em meio ao pecado, mas para que te libertar, para que você continue vivendo livre do pecado. Daquele que te libertou, daquele que, sim, meu querido, quando você errar, ele vai te perdoar, mas daquele que também não fica brincando com o pecado. Esse Jesus da palavra, da verdade, era anunciado e é isso que eu e você precisamos anunciar. Por isso nós precisamos conhecer Jesus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer o que Jesus espera. Por isso nós estamos investindo tempo no livro de Atos, meu querido, para você entender qual é o posicionamento que nós precisamos ter de pessoas que vivem a palavra, de pessoas que compreendem a palavra.
para que você não caia em engano, para que você não caia em situações. O tempo de despertar, o tempo de aprender, o tempo de conhecer a palavra de Deus, para que possamos falar desse Jesus. Feche seus olhos, meu querido, curve sua cabeça.